assim, para quem não sabe, né, acho que é até bom a gente falar disso, porque existem duas matemáticas, né? A licenciatura em matemática e o bacharelado em matemática. Isso. E são duas coisas que são diferentes, mas também são parecidas. A gente pode falar que a diferença, eu vou falar em relação à licenciatura, a Sueli fala do bacharelado. A licenciatura em si é você, vamos dizer assim, treinar professores para a docência, para eles serem realmente aqueles caras que tenham didática, que saibam trabalhar com alunos, principalmente no ensino básico. Não estou dizendo Sim, que é para isso, não. É sim. claro que a gente tem vários professores que fazem licenciatura e vão ser mestres, doutores e são professores de universidades federais. Mas a ideia da licenciatura seria, em primeiro momento, essa, porque várias cadeiras que você paga em licenciatura são voltadas para a docência, são voltadas para o ensino básico e são deixadas de lado cadeiras de, que seremos dizer assim, de pesquisa. Então, a licenciatura seria para isso, seriam para formar profissionais com alto grau em poder ensinar, em poder lecionar em escolas, em universidades e institutos, qualquer que sejam. Então, acho que Sim, a ideia da sim. licenciatura seria essa. Aí do bacharelado você fala aí pra gente. O curso de bacharelado em matemática, ele consiste em formar pesquisadores, né? Ele quer formar o cara que vai fazer matemática nova, que vai fazer matemática nova, vai descobrir novos teoremas, vai estudar coisas novas. O cara vai pesquisar, o cara vai fazer descobertas. O curso de bacharelado em matemática é destinado para formar esse cara. E você não forma esse cara com 4 anos. Esse cara não é formado em 4 anos. Exatamente. Precisa de mais 2, precisa de mais 4, Por aí vai. e por aí vai. Por aí vai. Dependendo do aluno, né? Mas em boa parte dos casos, na grande maioria, você precisa de muito tempo para formar esse cara. É diferente da licenciatura. Tu terminou a licenciatura, tu já pode ir lá desbravar o mundo da educação básica, da educação, da matemática de cursinhos, de concursos e afins. Porque foi aquilo Bacharel, que você não. foi formado, para aquilo É, que você foi formado. E tem uma coisa mais interessante ainda que eu não lembro onde foi, acho que foi no podcast, que estavam discutindo se o pesquisador, né, se o cara que é bacharel, que é professor de Universidade Federal, ele deveria dar aula. Se não era para existir uma separação. Por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos é assim, existe os caras que dão aula, que são lecionadores, que lecionam, existe os caras que pesquisam, os sim. caras que fazem matemática nova. E eles separam isso, tipo, você pode fazer as duas coisas, não é proibido não, mas Uhum. eles separam essas duas coisas para um pesquisador que passou a vida estudando para isso não ser obrigado a dar aula, e para um cara que estudou a vida toda para dar aula, não pesquisar. E faz muito sentido. Pois é. E Seria. no Brasil não existe essa coisa de a profissão de pesquisador. Não Não. existe essa O que é que você profissão. faz? Você pesquisa, não é tipo você dizer que é empresário no Instagram. Ou seja, É, você não faz nada. É a mesma coisa, você não faz nada. e, cara, tu falou essa coisa sobre o cara só pesquisar, o cara só dar aula. Eu lembrei de Uma Mente Brilhante. Acho que todo Ah, aluno de matemática já assistiu esse filme. aquele Eu já filme é muito assisti bom. mais de 20 vezes. É meu filme Aquele filme é muito bom. favorito da vida. E, cara, tem uma parte do filme quando o John Nash já apresentou a tese dele e ele tá lá no MIT, né? E o cara chega lá, ei, tá na hora de tu dar aula. Tá na hora de tu dar aula. Aí ele olha assim com aquela cara de desgosto, porque ele é pesquisador, ele é cientista, ele não gosta de dar aula. Chega lá, aí o cara diz pra ele, olha, na América, a América é assim, eles pegam as melhores mentes de hoje pra treinar, pra preparar as melhores mentes do amanhã. Aí ele vai lá de cara feia, não sei o que, vai lá dar aula, dar aquela aula dele lá. E isso isso muitas vezes é uma característica do cara que é pesquisador, ele não quer dar aula. Ele quer ficar estudando os teoremas dele, tá? E quando acabam colocando um cara desse para dar aula, aí acontece Tipo, coisas é a ideia complicadas às vezes. da piscina cristalina, né? Para um bom professor, para um bom pesquisador, na verdade, quando ele olha assim um problema, ele enxerga uma piscina cristalina, ele sabe onde é que tá tudo, a água tá transparente.
Ele Aham. consegue ver tudo. Então, na visão do aluno, aquilo ali tá cheio de lodo, cheio de sujeira, ele não consegue ver o chão da piscina. E, cara, o que é incrível é que esse assunto, existe também um link entre ele e a questão das desistências nos cursos. Porque quando você Exatamente. coloca um cara que não gosta da aula para dar aula, um cara que está lá só para pesquisar, ele acaba ministrando uma péssima aula. E a péssima aula dele acarreta em péssimas notas. As pessoas começam a ter péssimos desempenhos nas provas e acham que não tem jeito para aquilo, ou que aquilo não é para ela, e acabam desistindo do curso também. Existe uma relação entre essas coisas. E uma coisa interessante é porque, assim, você, para quem não sabe, você faz prova. Na verdade, é como um concurso. Para você, é um concurso. Para você entrar, ser professor universitário, você faz um concurso. E eu acho que na maioria dos casos, são divididos em três etapas. A parte da prova, a parte da análise de pesquisa, né, do que é que você já fez de artigo, e você dá uma aula. Escolhem lá um assunto lá da grade, principalmente os cálculos, que são os iniciais, e você tem que dar uma aula. E assim, se você for um ótimo pesquisador, se você fizer uma ótima prova e você der uma aula horrível, você passa. Porque o que a universidade quer é verba para pesquisa. Isso. Pois é. Ela quer pesquisadores. A culpa não é dela que obrigam ela a botar aquele cara para trabalhar para complementar a carga horária. A culpa não Pois é é. dela. E aí aquele cara que é um ótimo pesquisador, que é muito inteligente, vai ter que dar aula para uma turma de 60 alunos de cálculo 1, que Tá com cheio de certeza cara dividindo por zero. que exatamente, que todo mundo, e aí tem um problema, tem esse problema e tem um problema maior, é porque assim, a galera de matemática da parte do centro de matemática dá aula para todas as áreas de exatas. Então ele vai pegar várias vezes caras que não são de matemática, ou seja, que não querem aprender aquilo mesmo. Imagina ele dando uma aula de cálculo 1 como se fosse uma análise na reta. Aconteceu já. Acontece. E para ele faz muito sentido aquilo tudo.